Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Aqui estamos nós para transmitir mais uma vez a gloriosa e poderosa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre o profeta rebelde. Estamos falando de Jonas. Jonas significa pomba. Muito bem. Jonas ele era de uma vila por nome de Gat-Hefer. Foi enviado por Deus para pregar contra Nínive, uma cidade extremamente, profundamente pecadora. E Nínive era a capital da Síria. Diz que é uma grande cidade, uma faixa de 120 mil habitantes na época, era uma cidade grandíssima mesmo. Israel estava aqui e ali para ser invadida pela Síria. E Israel não percebia isso, irmãos. Então o profeta Amós tentou avisá-lo, mas foi tudo de água abaixo os avisos de Amós. Vemos que primeiro foi Amós, que Deus, pela sua misericórdia, enviou para alertar Israel da intenção da Síria. Isso está em Amós 7, 10 a 17. Como não deram a mínima, Deus tinha que deter a invasão sem derramamento de sangue. Derramamento de sangue é um ato cruel. Por quê? Porque Israel não tinha estrutura para resistir à Síria, irmãos. O Senhor não podia ajudá-los com mais eficácia porque Israel, nesta ocasião, estava todos desviado dos caminhos do Senhor. Agora vejam bem que situação grave, estava desviado, mas bem desviado mesmo. Hoje alguma pessoa que se declara desviado, ou que alguém, o presbitério, declara esse irmão desviado, que cometeu uma falha, cometeu um pecado, mas não adora ídolos, não participa de trabalhos de magias nenhuma, entendeu? Não é uma pessoa que se aprofunda na bebida, em drogas, não. Simplesmente para de ir à igreja, não vai mais, pronto, está desviado. Mas só que Israel, nesta ocasião, estava desviado e muito desviado mesmo. Olha, o rei criou para Israel, na época, 2 deuses. Nesta época, 2 deuses, 2 bezerros. E era um bezerro caríssimo, viu? Era um bezerro de ouro. E colocou um em Betel e outro em Dan. Entendeu? Um na entrada e outro na saída. Para dizer, quem entrar, Deus o acompanha. Quem entrar, o nosso Deus o acompanha. Tá? Essas situações assim. Só Judá e Benjamim que ficaram com o Senhor. Só essas 2 tribos aí. No nosso dia seria 2 estados. Roboão, deixa eu ver aqui, Judá, Judá era Roboão o rei. E de Israel era Jeroboão. Está certo. Está certo, minha cabeça falhou pouco. Só Judá ficou com o Senhor. Meus irmãos do céu, agora você pensa bem em uma situação daquela que os países mais fortes viviam invadindo os pequenos e tomando seus bens, tomando ouros, olha, tomando os jovens, tomando o sábio, levando para o seu país, e a condição era essa: olha, você é sábio, você é cientista, e você só vai continuar vivendo aqui no meu país se você trabalhar na ciência, tá?
Você, jovem, você só vai continuar vivendo no meu país se você estudar, se formar, tá? Então era dessa forma. O altar de Jeroboão, vejam bem, fez sacerdote dos piores, meu Deus do céu, dos piores dos homens. Aqueles homens que viviam em bares, metidos religiosos, viviam em boates, em festas, em prostíbulos, bêbado, sujos, entendeu? Então esse tipo de pessoas aí que Roboão, botaram de Jeroboão, que Jeroboão separou para ser sacerdote desses deuses bezerros. Estava bem acompanhado, hein? Estava bem representado. Fez sacerdote dos piores homens do povo. Só podia ser da tribo de Davi, né? Era de Davi, não, de Levi. Só podia ser da tribo de Levi os homens separados para sacerdotes. Tá, então Roboão pegou da tribo dos bares, dos cassinos e prostíbulos, da cachaça e colocou como sacerdote de Israel. O rei fez do jeito dele tudo. Hoje em dia também temos governo, temos pessoas, temos papais, temos mamãe que faz tudo do jeito deles. É do meu jeito, é assim, pronto. Como diz a história, se Deus quiser me abençoar, vai ter que me abençoar do jeito que eu quero. Aí não funciona, viu? Aí Deus disse para Jonas: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive. Você vê que Deus aqui declara em várias ocasiões grande cidade, grande cidade. Então, para a época, uma cidade com 120 mil pessoas, né? Claro, era uma grande cidade da época. Jonas levantou-se, mas pensou, peraí, o Senhor está falando, está me mandando pregar na cidade de Nínive. Aqueles pagões impuros, cruéis, fascínoras. Ué, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou cair fora dessa. Eu não entendo esse profeta, viu? Ele não conhecia Deus, não? Jonas levantou-se, mas para fugir. E estudou, falou, eu vou, já sei para onde eu vou. Eu vou fugir para Tarsis. Desceu até Jope. Muitos pregadores, inclusive eu também gosto dessa expressão aqui. Desceu. Quando o homem propõe no coração não obedecer a Deus, fazer da sua forma, ele desce na vida espiritual, desce nas oportunidades de Deus, desce em toda a chance de bênçãos divinas. Cessa ou demora muito para receber uma bênção porque está em desobediência. Então desceu até Jope, pagou a passagem, né? E desceu de novo para dentro do navio. Deus mandou, irmãos, uma tempestade. Aí Deus mandou a tempestade no mar, viu? E começou a açoitar esse navio para lá, açoitar o navio para cá. Aí Jonas desceu de novo, mais uma vez, a terceira vez agora. Desceu lá embaixo, lá para o porão do navio. Só descendo na vida, e ele achando que estava fazendo uma grande coisa, fugindo de Deus. Agora vem uma pergunta, viu, irmãos? Por que Jonas não queria pregar para Nínive? Por que não queria? Então vejam bem aqui a posição de Jonas. Mas isso aqui não justifica não, viu? Aquilo que é impossível para nós devemos entender que para Deus nada é impossível. E Jonas, que era um homem que tinha contato direto com Deus, ele devia saber muito bem disso. Que aquilo que era impossível para ele, para Deus não era. Primeiro, Nínive era a maior fortaleza da época, do mundo daqueles tempos. Segundo, eram assassinos cruéis. Quando tomavam a cidade, matavam os soldados, cortavam as cabeças e colocavam
os montões e montões de cabeça na porta da cidade. Diziam a eles: vamos continuar fazendo isso assim, para servir de exemplo para ninguém se meter conosco. Quem se meter, a cabeça dele vai estar aqui no portão da cidade. Terceiro, amavam furar os olhos dos prisioneiros, com aquela justificativa, para ninguém fugir. Mas não é, eles gostavam era de deixar a pessoa cega mesmo. E dos soldados mais valentes, mais lutadores, mais fortes, mais hábeis, amavam tirar o couro. A Bíblia fala tirar a pele desses inimigos valentes, esticavam em varas, irmãos. Essas varas, eles colocavam ela em forma de X e amarravam em forma de X, e o couro que eles tirou do cidadão, eles pregavam. Um braço do cidadão lá numa vara da direita, e outra na vara da esquerda, e outra na vara da direita os pés, outra na vara da esquerda onde eram os pés, e aquilo lá secava no sol, igual se fazem hoje com couro de boi, couro de carneiro, couro de caça. E eles tiravam essas peles aí dos soldados vivos, entendeu? E o coitado ia morrendo aos poucos. Então, diante de tudo isso, entendeu? Diante de tudo isso, Jonas propôs no coração de não pregar para esse povo. Olha o pensamento de Jonas: se eu não pregar, se eu fugir, me esconder de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai passar os 40 dias que Deus está determinando para mim pregar para esse povo. Passando os 40 dias, Deus acaba com a cidade. Esses malignos, esses filhos das trevas aí. É isso que eu vou fazer mesmo. Não vou pregar. Chegou em Jope, comprou a passagem, né? E partiu para Tarsis. Agora você veja bem, ele partiu para Tarsis, quer dizer, ele viajou para Tarsis para salvar Israel, porque ele acreditava que Deus ia se aborrecer com ele, que Deus não usa rebelde, essa é a nossa filosofia, a nossa teoria, né? Deus não usa rebelde mesmo, Deus não ia mexer mais com ele e acabou. E nisso, Israel ficaria salvo da invasão da Síria, porque eles iam invadir mesmo. Que iriam mesmo, ia invadir. Tá certo. Aí ele falou: eu vou para Tarsis. Então comprou passagem, embarcou e se mandou. Agora pense bem. Por que Tarsis? Por que Tarsis? Porque Tarsis naquela época significava fim do mundo. Uns dizem que naquela época, o Tarsis daquela época, não confunda com o Tarsis da Sicília. Paulo de Tarsus, quer dizer, Tarsus da Sicília. Esse é Tarsis. Calcula que era lá pro sul da Espanha. Agora, sair de Israel para ir lá pro fundão da Espanha, dizem que correspondia a 4.000 quilômetros. E para ir de navio, atravessar um mar brabo. E vocês sabem qual mar que é, né? É um tal de mar Mediterrâneo, que fica colado lá com Israel, com Jerusalém, aquela coisa toda lá. Tinha que atravessar aquele mar de um lado a outro. E era pouquíssimo navio que podia ir até lá para ter estrutura para aguentar os impactos daquelas ondas. E foi para lá que Paulo de Tarso... Paulo não, Jonas, né? E foi para lá que Jonas embarcou e falou: eu vou para lá mesmo, e acabou. Muito bem. 4.000 quilômetros, irmãos. Assim que ele embarcou, Jonas embarcou no navio, que viajou um pouquinho, mas veio uma tempestade, irmãos do céu. E Jonas pensando dentro do navio: eu vou para lá, porque eu não quero mais que Deus me aborreça para estar pregando para gente à toa. Olha só o que Deus fez para me pregar para esses ninivitas, rapaz, esses bandidos, esses cruéis, esses fascinos, não. Então eu vou sumir para lá,
Deus não irá me inquietar, porque Deus não mexe com rebelde mesmo. E eu fico lá nesse lugar onde não tem crente nenhum, porque é lá para aquele finzão de mundo do meu Deus. E eu estando nesse finzão de mundo, Deus não vai mandar eu dar mensagem para crente nenhum, para ninguém. Então é esse o lugar que eu quero. Não quero que ninguém me perturbe, pelo amor de Deus. Agora vejam bem, para um lugar onde não tinha nenhum evangélico, não crente, ele como profeta, Deus ia cutucar ele para ele ganhar almas lá também, né? Então não tinha jeito não. Olha só, tinha certeza depois dessa desobediência, desses pensamentos terríveis, que Deus não ia mexer mais com ele. Tinha certeza. Agora vejam bem, meus irmãos, Jonas não entendeu, pelo amor de Deus, que até nós acreditamos que nós temos porção bem melhor do Espírito do que aqueles profetas tinham naquela época, porque aqueles profetas, quando eles davam as suas mensagens, as mensagens deles cumpriam, eram brabas, era Deus mandando, e era cada mensagem perigosa, e eles entregavam porque Deus mandou, eles tinham convicção. Então Jonas, com essa porção espiritual maravilhosa, irmãos, ele não entendia de jeito nenhum, que se a mensagem dele fizesse efeito em Nínive, esses ninivitas iriam mudar o coração, iria mudar o comportamento, iria mudar o sentimento, as crueldades iriam desaparecer e eles iam pedir perdão ao Deus de Israel e a bênção seria maravilhosa e iam viver em paz. Ele não conseguia ter essa revelação, não, pelo amor de Deus. Olha o que a desobediência faz. Quando a pessoa está em desobediência, ele não consegue discernir o certo, de jeito nenhum. Então partiu para Tarso, vamos viajar com ele. Assim que Jonas embarcou no navio, Deus, assim que ele embarcou no navio, sabe o que aconteceu? Ele colocou a vida de todo mundo em perigo. Porque aonde está um crente desviado, onde está um crente rebelde, meus irmãos dos céus, olha, o perigo é grande. Todo mundo em volta desse cidadão passa a correr perigos tremendos. Jonas entrou no navio, quando começou a viajar, veio uma tempestade terrível. Veio outra tempestade terrível. Veio mais outra tempestade terrível e a coisa não passava, não. E aí o que aconteceu? Todos os tripulantes, quer dizer, passageiros, e os funcionários do navio, que passavam de 100, passageiros e funcionários do navio, tinham suas cargas lá, tinha suas cargas de, digamos, de trigo, tinha suas cargas de semente, tinha suas cargas grandes, né? Eles negociavam muito couros, aquilo pesava. Então, como as tempestades, uma atrás da outra, não cessavam, eles passaram a jogar tudo no mar. Foram jogando tudo para o navio ficar mais leve, né? Porque as ondas parece que entravam no navio e dava cada açoite, parecia que ia partir o navio no meio. Então foram jogando tudo para dentro do mar. Então nosso querido profeta, só de entrar no navio, já colocou a vida de todo mundo em perigo e já veio um espírito cruel de prejuízo para todo mundo também. Tá? Não podemos esquecer que grande é o prejuízo desse povo, viu? Ali era muita grana, eram homens ricos, tá? A mercadoria lançada ao mar lhes daria, sim, um lucro monstruoso, segundo os grandes comerciantes de hoje. Diz que era uma fortuna o que for jogado no mar, né? Veja também o horrível trauma que ficou guardado no coração de cada pessoa que não tinha, né? Que não tinha o quê? Seja os tripulantes, seja os passageiros, Deus me livre. Um mar, naquela situação ali, qualquer um tremia de medo, ficava em pânico. E o período de fome e de insônia, pois não podia dormir. O navio sacudindo para lá, sacudindo para cá. Hoje mesmo quando eu estive lá evangelizando e pregando em Santa Catarina, aquelas pessoas ali que são acostumadas com o mar,
Olha, irmão, eles falam, olha, quando dá um açoite no navio, dá uma tempestade dessa no navio, primeira coisa que tem que amarrar é o fogão. Amarra o fogão no canto, amarra suas prateleiras, tudo travado. Não é que amarra, já estão amarrados desde já, para quando vir a tempestade não precisar ficar naquele corre-corre. E gaveta abre e joga a louça pro chão. Não, é uma coisa terrível. E a cama, se você não se amarrar na cama, não se agarrar nessa cama, você também é jogado de cima da cama pro chão. Então eles não dormiam, eles não comiam, comer como? Né? Não comiam. Isso aí foi a mensagem de paz do nosso querido Jonas, né? Dentro do navio. Veja bem que situação cruel, né? Então, olha, vamos em frente aqui para nós já terminar. Os funcionários do navio começaram a procurar todo mundo para fazer uma entrevista e não acharam o Jonas. Então o capitão do navio foi até lá embaixo onde estavam os homens lá trabalhando, remando, tentando remar, remando. Ele falou, bom, já que Jonas é um prisioneiro, é certeza que Jonas está lá embaixo e ele também vai estar remando. Vou pedir para ele vir para cá para nós reunir. Quando chega lá, cadê Jonas? Aí os caras, aqui não tá, parece que ele tá para ali, ó. Apontou para um lado, tá lá Jonas deitado, dormindo. O navio num açoite daquele, num balanço daquele, Jonas rola para lá, rola para cá, mas estava dormindo. Aí o capitão deu uma bronca. Rapaz, eu sou dorminhoco. Você não tá vendo que nós estamos quase indo a pique aqui, nós vamos morrer, rapaz, levanta aí. Vem aqui para cima que nós vamos ter uma conversa aqui, lá em cima. Aí o Jonas foi para lá, chegaram lá, jogaram sorte, né? Para saber quem era o cara que estava trazendo o azar daquele para afundar o navio. Alguém ali estava em pecado contra o seu Deus e seu Deus estava muito brabo, então tinha que descobrir quem era. E sabe qual era o final de quem? Ou pedia perdão ali e o navio parava de sacudir daquele jeito, a tempestade parava, ou então o cara era lançado no mar. Fizeram a tal da sorte lá, a sorte caiu em cima de Jonas. O capitão falou, mas seu Jonas é o senhor é um profeta. Pois é, mas é isso mesmo. E quem é o seu Deus, seu Jonas? O meu Deus é o Deus de Israel, criador dos céus, da terra e do mar. E disso aí que vocês estão vendo, essa tempestade tremenda. Eu estou em desobediência com ele. Eu estou fugindo de Nínive, porque eu não quero pregar em Nínive. Então o meu Deus deu esta ordem para mim pregar a Nínive. Eu não fui. Eu estou fugindo para Tarsis. E aí Deus me pegou aqui no caminho e colocou a vida de todo mundo em perigo, eu reconheço. Capitão, e além disso, faliu todo mundo, porque tiveram que jogar toda a sua mercadoria valiosa no mar. Semente, couros, madeira, foram tudo pro mar. Sua culpa, seu Jonas. Ele falou, eu sei. Então, e agora? Como nós vamos fazer? O que nós devemos fazer com você? Ou o que você tem que fazer aí com seu Deus para essa tempestade calmar? Jonas falou, a única válvula de escape é vocês me levantarem e me lançar dentro do mar. Sabe o que quer dizer levantar? Porque se matasse Jonas a espada dentro do navio, ele só jogava o peito de Jonas e a cabeça do navio, o peito de Jonas em cima da muralha do navio e pegava os pés, virava e ele caía lá embaixo. Mas quando era lançado vivo, tem que ser levantado com 2, 3 ou 4 homens e jogado lá na frente para tentar distanciar do casco do navio, porque o cara tinha que ficar vivo e Deus é que tinha que trabalhar com o cidadão, né? Ser comido por feras, qualquer coisa lá, feras do mar, né? Aí Jonas disse, vocês têm que me levantar e jogar no mar. Fazendo isso, está resolvida a parada. Mas como o capitão gostava de Jonas, irmãos, ficou assim, os marinheiros falaram, não, deixa isso para lá. Vamos lutar mais uma vez aqui para ver se o Deus dele tem a paciência, já que ele confessou o pecado. O Deus dele tem a paciência e acalma a tempestade, já que ele confessou o mal. Então nós sabemos, agora ele vai ter que voltar, né? E mesmo assim não jogaram Jonas no mar não, gostaram de Jonas.
Aí sim, mas quando eles começaram a remar, dali 3, 4 minutos, a tempestade foi mais forte. Diz a Bíblia, Jonas 1, versículo 12 e 13. Diz que a tempestade ficou mais violenta. Aí eles falaram e continuaram remando. Aí viram que não ia dar pé mesmo, não dava certo esse negócio não. Não teve jeito. Aí eles falaram, o profeta Jonas, seu Jonas, não vai ter jeito não. Jonas falou, eu sei que não tem jeito, me levanta e joga no mar. Aí eles ajoelharam todo mundo e fizeram uma oração prolongada, e fizeram um chororô danado nos pés de Deus lá. Senhor, olha, eu espero que seu Jonas esteja confessando a verdade, nós não vamos matar um homem inocente, e telelei. Tá certo. Levantaram o Jonas e jogaram lá dentro do mar. Na hora que o Jonas cai na água, que afunda e volta, veio, a Bíblia fala, um grande peixe. Mas a Bíblia, em outros lugares, em Mateus, fala que era uma baleia. E engoliu Jonas. Quando ele caiu na água, a tempestade cessou. Aí eles ficaram olhando, aí viram a baleia engolir Jonas. Falou, vi, rapaz, o trem é sério mesmo, rapaz. Olha aí, ó. O profeta foi engolido. Parou a tempestade, aquela coisa toda. Veio a paz para o navio. E naquilo eles começaram a se abalar, pensando em Jonas, na sinceridade de Jonas. Naquele inferno que estava o navio, Jonas com aquela calma, falando do Deus que criou céus, terra e mar. Sabe o que aconteceu? Todos eles se entregaram para... Ia falar Jesus, né? Naquela época não tinha Jesus. Se entregaram para o Deus de Jonas. Caíram de joelho, dobraram o joelho e ofereceram sacrifícios, quer dizer, jejuns, ofereceram mais sacrifícios e oraram e deram glórias a Deus e se converteram a todos para o Deus de Jonas. Certo, meus queridos ouvintes? Então, olha só, resolvendo a situação de Jonas, foi resolvida a situação do navio. E lá no ventre do peixe, Jonas se humilhou. E lá no ventre do peixe, Jonas implorou perdão a Deus. E implorou perdão a Deus. E chorou. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Tudo bem, Deus não falou se ia perdoar, Deus não falou nada. Deus só fez uma pergunta para ele. Você vai pregar em Nínive? Jonas falou, não, eu vou pregar em Nínive sim, Senhor. Me tira desse inferno aqui. Mentira, Senhor. E qual a mensagem que eu prego, Senhor? Deus falou, pouca coisa, só isso aqui, ó. Suba a rua gritando. Em 40 dias, Nínive será destruída. Vai andando, toma fôlego de novo e grita alto. Em 40 dias, Nínive será destruída. E vai subir da rua. E repita, só essa mensagem só. Entendeu? Ah, sim, senhor, eu entendi. Em 40 dias, Nínive será destruída. Lá diz absorvida, mas é destruída. Em 40 dias, Nínive será destruída. Entendeu? Entendi, Senhor, entendeu? Tá bom. Jonas fez isso. Quando começou a gritar, passou meio da cidade, quando voltou na terceira rua, quando subiu na terceira rua, o rei mandou parar. Para aí. Como é que é essa mensagem sua aí? Ele contou a história. Olha, assim, Deus mandou avisar que em 40 dias Nínive será destruída. E o que eu posso fazer? O senhor tem que fazer o sacrifício aí a Deus, pedir perdão, jejuns e orações. Pois aí o rei mandou todo mundo jejuar, até galinha, galo, porco, boi. Ninguém era para comer e nem beber água por 3 dias. Irmãos, foi a mensagem de maior sucesso que a Bíblia relata. Pedro, quando pregou, foram 3.000 almas, 2.000 almas que se converteram ao Senhor na pregação de Pedro. Mas essa aqui de João é de 120.000 homens e mulheres se converterem. A Bíblia não tem relatado isso ainda.
o que aconteceu? Deus preferiu não castigar Nínive, não acabar com Nínive. Salvou toda Nínive pela boca de um profeta revoltado, com raiva, amargurado, choroso, triste. Falou aí, tá vendo? Era por isso que eu não queria pregar para esse ninivita. Eu sei como que Deus é, eu conheço o coração dele aí. Perdoou esses infames. Meu Deus do céu, olha, eu prefiro morrer do que continuar vivo e ver essa raça vivendo aí alegre, sem pecado, sem... Olha só! Não, eu prefiro morrer. E subiu pro monte lá, esperando a morte e olhando a cidade. Não, eu vou lá para cima daquele monte, eu espero que Deus se arrependa e taca fogo nesses miseráveis aí. Foi lá para cima do monte, de repente Deus chegou. Falou, mas você, rapaz, olha, você, hein? Você acha, cara, que eu ia deixar de salvar 120 mil almas que iam passar a me adorar, me louvar pelo perdão de seus pecados, pela salvação de suas vidas, Jonas? Para obedecer a sua ideia de um homem revoltado? Ou por causa dessa boboreira aí que eu levantei para cobrir sua cabeça do sol? Eu matei a boboreira sim. Tá entendendo? Se você achou ruim, achou que é doído para você, seria muito mais doído para mim eu perder 120 mil almas que iam me adorar, me louvar eternamente. Portanto, rapaz, ó, muda de vida, hein? Muda de vida. E aí Deus desapareceu, a cidade ficou uma cidade feliz, sem pecados, né? Porque aquela geração toda passaram a adorar a Deus. Quando alguém desobedecia alguma coisa, era alertado pelos profetas do Senhor que foram lá para Nínive. Teve paz com Israel, teve paz com as nações em redor, porque Nínive era a maior nação do mundo, cruel, assassina, tomadora das coisas dos outros, invasoras. Passou a ser uma cidade de paz e de bênção, e Deus continuou manifestando a sua bênção de perdão de pecado, de cura de enfermidades e de prosperidade para todos. No nome do Deus de Israel, o Deus de Jonas. Se você precisa de alguma bênção também nesta hora, ouvinte, fecha os teus olhos, liga o seu pensamento até o trono de Deus e nós vamos orar e o Deus de Jonas irá te abençoar ricamente. Feche os seus olhos agora. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nós também não desejamos a salvação, Pai, de certas pessoas cruéis, certas pessoas assassinas, estupradoras, meu Deus, pessoas cruéis que estupram criancinhas e matam ainda. Ó Deus de amor, em algumas ocasiões muitos prefere a morte dessa pessoa do que a salvação dele. Pai justo e eterno, e nós te imploramos agora, converta cada dia mais os nossos corações, para que possamos pregar sem distinção de pessoa de caráter, sem distinção, Senhor, de pessoas com suas maldades cruéis, e salva essas vidas. E aqueles que estão enfermos no fundo da cama, coloque a tua mão eterna e poderosa, Pai de amor. Tire essa pessoa desse fundo de cama. Tire essa pessoa, meu Deus, do fundo dessa cama ou do hospital. Ou esse pobre vida que está tão distante de recursos, está em uma rede, está em uma cama simples, sofrendo febres por causa de um tumor, por causa de um ferimento. Visita agora esse lar, no nome de Jesus, e sara, meu Pai, essa querida criancinha no hospital. Dai a libertação, a cura, em nome de Jesus, nosso eterno e soberano Salvador. Amém.